Ou interpretadas na última coletiva que eu fiz. Em nenhum momento, a minha intenção foi minimizar o caso de racismo ou ao ato racista, nem de desrespeitar a vítima nesse caso. Muito pelo contrário, eu estou com o Vinícius, o Flamengo, estamos com o Vinícius, tenho um carinho, uma admiração gigante por ele, e eu estou com ele. Não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando. Eu sei que, como treinador, a minha postura pública gera muita expectativa, e realmente pode ser que eu não me expliquei com suficiente clareza sobre o assunto. Eu repudio o racismo. Eu condeno o ato racista. Racismo é crime. É crime. E, como eu falei um dia antes, para um meio de comunicação, um dia antes do jogo, se o menino fez isso, não cabe a mim julgar a ele. Mas se ele fez, que ele pague. Que pague com força. Porque eu chegar aqui e falar é fácil. Fazer camiseta não racismo é fácil. Usar pulseira antirracismo é fácil. Tudo isso é muito fácil. O difícil é punir. Então, que se ele fez, que ele pague, que fique bem claro. Outra coisa que eu quero deixar bem claro foi a palavra, talvez que eu usei sobre um caso específico, na pergunta do companheiro de vocês. Isolado. Do companheiro de vocês, que ele perguntou, a pergunta dele foi como o Flamengo foi tratado nas visitas que veio para a Argentina. E eu quis dizer caso isolado, daquele caso isolado dentro do campo, que foi aquele caso que aconteceu naquele jogo. Que existem mais casos? Existem mais. Muitos mais. Na Argentina, no Paraguai, na Espanha, na Inglaterra. No Brasil, existem muitos casos de racismo no Brasil. E eu amo meu país. Existem casos de racismo, de homofobia, de machismo, de corrupção. E todos esses problemas não quer dizer que eu não tenha que amar meu país e que eu não possa gostar da Argentina. Eu gosto, amo o Brasil, e que fique bem claro que talvez eu quis me expressar de um caso específico, a palavra, ou talvez... E com isso, porque estou triste e decepcionado com tudo que aconteceu, porque não foi fácil para mim chegar, depois de perder o jogo, e ir meu time, com a minha responsabilidade de jogar do jeito que jogou e perder, não é fácil chegar numa coletiva e responder uma pergunta e que tudo seja perfeito. Então, portanto, eu queria deixar isso bem claro para vocês e dizer mais uma vez, estamos com o Vini. Estou com o Vini. O Flamengo apoia todas as causas do Vini, sempre. E queria só esclarecer isso aqui antes de vocês poderem fazer perguntas, porque fiquei bem triste com toda a repercussão que aconteceu. E vocês me conhecem. Vocês, o pessoal que está aqui, me conhecem bem. Mas tudo bem. Eu espero que isso tenha esclarecido o meu pensamento sobre esse caso e bola para frente. Vamos lá. Felipe, Vitor Nicolau da Flamengo TV. Eu queria falar um pouco sobre o Paquetá e o encaixe dele no time. Desde no início você pensava muito claramente ele como meia-direita, depois foi adaptando o time, criou um triângulo de meio em alguns jogos para ter ele de médio ali, um pouco à frente do volante, marcando como volante. E isso traz algumas coisas para ele, para o time, de tabela, de infiltração, mas acaba tirando ele do bloco de defesa do time adversário. E ele acha ótimos passes, só que acaba que o passe não vai para o Paquetá dentro do bloco, trabalhando espaço curto, como ele tem essa qualidade. A tua intenção é manter ele mais fora do bloco no futuro, quando ele tiver com a confiança adquirida? Ou isso é um momento assim de transição para você colocar ele mais dentro do bloco, onde ele pode, na minha opinião, fazer mais diferença? Não, meu pensamento é usar ele na frente, realmente. Na meia direita ou na meia esquerda. Ele jogou naquele nosso 3-5-2 contra o Botafogo, ele jogou podendo ganhar essa altura, ter essa liberdade de chegar na área, de finalizar.
mas, como você bem falou, marcando como volante. Os volantes da minha equipe têm funções muito específicas, são muitos detalhes e são... talvez seja onde eu diria que é o coração do time, né? Então, é difícil para um menino que fazia tempo que não jogava aí, ou jogou até poucos jogos de volante, ter todo esse conteúdo rápido e estar no mesmo nível que os outros. Mesmo assim, ele tem tanta qualidade que ele consegue gerar situações positivas para a equipe. E como você bem falou também, tem prós e contras. Nesse caso, perdemos o que ele tem de melhor para mim, que é essa chegada na área, essa triangulação que ele consegue achar os atacantes e também finalizar bem no gol, porque é um jogador que tem gol. Mas como são tantos jogos durante o ano, ele vai jogar em várias posições do meio e é importante que ele saiba fazer todas, né? Então, sobre o jogo, esse jogo agora, tentei ele colocar de novo na frente, só que defendendo como volante, então ele ainda tem essa tendência a descer, buscar a bola no pé, e eu quero que ele tenha essa chegada na área, como você bem citou, porque é um jogador determinante lá na frente. Felipe, aqui Luiz Assado GE. O Arrascaeta chegou a 100 gols hoje pelo Flamengo. Queria te perguntar a importância desse jogador para você na sua trajetória no Flamengo e também quando você espera ter o Arrascaeta naquele 100%, né, que a gente teve ao longo do ano passado, mas quando você espera ter ele 100% fisicamente? O Arrasca, hoje para mim, ele é para mim não, para o torcedor, ele é um ídolo, ele é uma lenda. Ele se tornou eterno no Flamengo pela história, pela ambição pela história que ele fez, pela ambição que ele tem. E é uma marca importante, 100 gols, e muitos deles 1-0, muitos deles o gol importante, o gol decisivo. Então é um jogador muito importante. Sobre a forma dele, 100%, eu acredito que vai estar quando a equipe tiver 100%. E essa é a minha responsabilidade. Sobre quando a equipe não está 100%, é o treinador que tem que fazer ela ficar. A partir do momento que a equipe começar a melhorar, o Arrasca também vai evoluir junto com a equipe. Felipe, Roque, coluna do Fla. Você acabou de falar sobre responsabilidade, era justamente isso que eu ia te perguntar. No primeiro tempo o Flamengo foi muito abaixo, assim como algumas outras partidas, a própria do Lanús. Você fala muito sobre a sua responsabilidade em fazer esse time jogar. Até que ponto vai a sua responsabilidade em fazer esse time jogar e até que ponto tem a responsabilidade dos jogadores dentro de campo, né, em executar a sua solicitação? Eu queria entender como é que funciona essas responsabilidades divididas dentro do grupo. Difícil dar uma porcentagem. Mas quando você vê o Flamengo não performando com o elenco que tem, é responsabilidade do treinador. Seja Felipe, seja outro, seja quem for que passe nessa cadeira aqui, a responsabilidade é do treinador de fazer esse time jogar. E não tenho nenhuma dúvida que não tem ninguém mais do que eu quebrando a cabeça para fazer fazer esse time voltar a performar daquele nível que estava no auge do ano passado. Eu sei o caminho, sei o que fazer, mas tudo é um processo e eu vejo muito mais hoje uma parte talvez mental mesmo, de confiança, de ansiedade, de jogadores acelerados, ou mesmo, por exemplo, bolas que dá para jogar ou arriscando um pouco menos para não errar, e isso faz com que o time não tenha bola, e todas as peças elas vão caindo e faz com que o time piore a performance. Isso, sem dúvida, acontece durante esse processo de perda de confiança, porque realmente a cobrança é muito grande. Foi muito grande para um grupo que está acostumado a ganhar, um grupo que ganhou tudo e não estava acostumado a ter esses momentos de, entre aspas, crise. Claro que os jogadores sentem, né? Mas é minha responsabilidade fazer com que eles voltem a performar no nível deles e que eles recuperem a confiança. Esse é o meu trabalho. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Órfão, canal Paparazzo Rubro Negro. Felipe, quero te perguntar sobre o jogo de quinta-feira, agora contra o Lanús, né? O Flamengo saiu atrás no placar no jogo de ida e, como você bem falou, jogando bem abaixo. Eu quero saber o que te preocupa mais para esse jogo de quinta-feira? Esse placar, que querendo ou não, já começa 1-0 no time argentino, que é famoso quando tem a vantagem pela retranca, pela cera, enfim, por tudo que envolve os clubes geralmente, ou a forma em que seu time jogou no jogo de ida, jogando bem abaixo, como você falou, contra uma equipe que não é uma equipe boba, é o campeão da Sul-Americana. Quero saber o que te preocupa mais, esse placar que você precisa reverter ou a forma em que seu time entrou na última quinta-feira? Obrigado.
como você bem falou, é um campeão da Sul-Americana, um time que eliminou várias equipes brasileiras, até mesmo na final ganhou de uma equipe brasileira, não é uma equipe fácil de jogar e que lembra muito, o jogo foi muito parecido contra o jogo do Estudiantes, né, na casa do Estudiantes no ano passado. Até a forma de jogar, a forma de propor, de defender, tem bastantes coisas similares e esse jogo incomodou a gente, né? Então, não é preocupação, senão trabalho. Eu não foco no que me preocupa, eu foco no que eu posso fazer para ajudar os jogadores a fazerem uma performance espetacular, porque eu não tenho nenhuma dúvida, com o Maraca lotado, podemos reverter essa situação. Não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando. Felipe, boa noite. Rodrigo Cerqueira, do Grupo Globo. Na quinta-feira você completará 100 jogos à frente do Flamengo, do time profissional. É uma marca expressiva, principalmente nos últimos anos, diante de tantas mudanças de técnicos recentes no Flamengo. E também pode igualar treinadores históricos, como Carlinhos, em número de títulos, já próximo também de uma final do Campeonato Carioca. Mas no momento que, por conta de resultados e desempenhos, a pressão veio mais forte, talvez mais forte nesse período todo. Queria que você fizesse uma análise sobre esse número importante que você vai conquistar, sobre todo esse processo que você viveu ao longo desse tempo no Flamengo, que nos últimos anos foi tão difícil para um treinador alcançar uma marca como essa. Pois 100 jogos. Eu me sinto privilegiado, sinceramente. Eu lido muito bem com a pressão e com as críticas. Sempre lidei, toda a minha carreira, esportivas, né? As outras, não tanto, mas as esportivas, quando o time não performa e eu leio e vejo, escuto as críticas, são naturais, fazem parte desse cargo que eu ocupo hoje. Eu sei bem aonde eu estou. Se eu não fosse um cara, se eu fosse um cara conformado, um cara que não estaria aqui, porque na verdade cada vez que eu vou ali no campo e fico em pé na beira do campo, tudo que eu conquistei eu coloco a jogo, porque eu tá ali, posso ser chamado de burro, de 1000 coisas, ser xingado pelo torcedor e apagar tudo que eu já fiz no clube como jogador e como treinador também. Mas eu não tenho medo disso, eu confio muito no que eu faço, acredito muito em mim, sou um cara muito ambicioso, amo o meu clube, amo onde eu estou, amo trabalhar aqui com esses jogadores e amo também a cobrança e a pressão que eu vivo, porque isso me deixa vivo, me desafia mais. E pode ter certeza, nunca trabalhei tanto, nunca me esforcei tanto como nesses momentos agora que estamos passando por essa fase difícil. Porque eu quero muito reverter essa situação, quero que o time possa voltar a performar e que a torcida cante o campeão voltou, para a gente poder ter essa comunhão com o torcedor de novo, que nesse momento não está. Felipe, boa noite aqui, Sidão Marinho do Litoral News. Você falou um pouco sobre a pressão em cima do treinador nessa última resposta e antes você tinha falado um pouco do lado mental dos jogadores. Queria te perguntar como você está vendo essa pressão nos jogadores, né? Na semana passada teve uma fala do Lino falando que a pressão às vezes é um pouco exagerada, excessiva, né? Pelo momento que o Flamengo está vivendo. Você sempre fala que no Flamengo a pressão é sempre maior. Queria saber como você está vendo essa pressão em certos jogadores, porque tem alguns que a gente já sabe, lidam muito bem, mas outros talvez não. E de que maneira você pode trabalhar com eles para passar por essa pressão, já que você também já passou por isso como jogador? Você acha que a questão da pressão atrapalha o futebol de alguns jogadores do Flamengo? Bom, vamos lá, boa questão. A pressão no Flamengo eu nunca vi em outro lugar, nunca vi em lugar nenhum, talvez no Real Madrid tem essa pressão que tem aqui, a nível mundial, alguns outros clubes aí no mundo. A pressão local é uma coisa incrível, mas assim, todo mundo que vem para cá já sabe que é assim, todo mundo que vem para cá já sabe o desafio que é. Mas eu sinceramente, me fez refletir muito tudo isso. Eu acho que o problema, entre aspas, não é excesso de crítica, é o excesso de elogio quando as coisas vão bem, que te colocam em tal patamar que tu não está preparado para a caída quando você cai. Isso aconteceu comigo no primeiro ano aqui, quando eu tive uma lesão do joelho e o meu final de 2019 foi ruim. E quando eu lia tudo que eu estava lendo, eu falava, caraca, esqueci como se joga futebol, não sei mais. E reverti a situação rápido depois, consegui dar a volta por cima, mas eu passei por um momento bem complicado. Todo jogador tem um processo,
tem jogadores que conseguem reverter rápido, tem jogadores que não se abalam, tem jogadores que vão se abalar e não vão conseguir sair. E aí está da cabeça de cada um de ser forte, de pedir ajuda, de conversar, de se abrir para poder superar essa adversidade. Mas eu penso firmemente, sinceramente, a pressão é um privilégio. A pressão que nós vivemos aqui é um privilégio, porque se não tivesse essa pressão é porque aí é que ninguém acredita na gente. E aí o Flamengo não ia brigar por nada. Mas como brigamos, temos elenco para brigar por tudo, o clube exige que nós sejamos campeões, então a pressão é grande. Já quem vem para cá tem que saber isso. Felipe, aqui é o Rodrigo Ramos, RN, Time Web Sport. No primeiro tempo ali, quando acaba o primeiro tempo, a torcida cobra dos jogadores, né? Até xinga ali, time sem vergonha. E no segundo tempo a gente vê uma mudança, né, de patamar assim, absurda. Porque o primeiro tempo o Flamengo estava jogando um pouco mais cadenciado, não estava conseguindo entrar na defesa do Madureira. E eu percebi ali que o Arrascaeta fez o seu 100º gol pelo Flamengo, nem comemorou, pegou a bola e foi para o meio campo para poder tentar fazer mais gols ali. Eu parecia estar incomodado, né, com essa cobrança. Eu acho que o Arrascaeta é um líder e isso fez com que ele se tornasse mais líder desse grupo, né? Ele, incomodado, não quis saber do seu 100º gol. Queria saber o que você mudou taticamente do segundo tempo para que o Flamengo conseguisse quebrar essa defesa do Madureira e conseguisse esses gols aí. Poderia ter sido até mais ali aquele gol do Samuel Lino, né? Ele fez tudo certo na hora do chute, acabou indo para fora. Queria que você falasse sobre isso. Bom, sobre as vaias no intervalo, totalmente a gente entende. Nesse momento que nós vivemos, claro que os jogadores precisam de carinho, eu não posso pedir isso, eles têm que demonstrar no campo a vontade total para que o torcedor consiga sentir essa conexão, essa comunhão com eles para poder devolver o carinho e torcer pela equipe, mas eles precisam muito de carinho. Nesse momento a gente está, digamos assim, carentes, né? Mas é uma culpa nossa, porque realmente nós somos os que temos que fazer a torcida voltar a nos apoiar, mas realmente é difícil quando está esse ambiente, o jogador poder ter confiança para fazer as ações. Sobre a intensidade do primeiro tempo, existiam alguns detalhes que eu queria corrigir, mas principalmente alguns jogadores não tinham se recuperado do jogo, o Cebolinha, o Carrascal jogou 90 minutos, não estava recuperado, estava bem, com a perna bem pesada, bem cansada, e a gente estava sem intensidade. A partir do momento que também o Madureira teve que correr atrás da bola durante todo o tempo, sabia que também era questão de tempo que eles baixassem ainda mais o ritmo, é difícil ficar correndo atrás da bola, e os nossos jogadores que entrassem com intensidade, o jogo iria abrir. Os ajustes táticos foram pontuais, alguns deram certo, alguns não, mas eu também já estava pensando em fazer testes para o jogo da quinta-feira. Felipe, aqui, boa noite. Boa noite. Você falou sobre o incômodo que a derrota na quinta-feira trouxe. Eu queria saber o quanto isso incomodou você e o que você sentiu dos jogadores após a derrota. E o quanto esse incômodo pode ajudar e motivar para o jogo de quinta-feira. Eu queria saber assim, como é que foi os bastidores e como é que foi o pós aquela derrota e como vocês estão pensando já agora esse próximo jogo. Obrigado. Eu digo que eu estava incômodo porque desde que eu compito, que já era jogador, que eu compito ping-pong, que eu tenho mal perder, eu tenho dificuldade em lidar com a derrota no momento instantâneo. Eu gosto de me fechar, e eu sempre fui assim, minha vida inteira. E claro que eu trabalho isso para tentar melhorar e tudo mais, mas não é, vocês sabem, me veem bem, não é a mesma coletiva quando ganha e quando perde, porque não é a mesma coisa para um treinador chegar depois que perde ou depois que ganha. Então eu sim estava muito incomodado porque eu me sinto responsável de absolutamente tudo. De tudo que acontece no campo, eu sempre acho que eu posso fazer melhor. Que eu escolhi errado, que eu fiz errado, que a minha tática foi errada, que alguma coisa eu tinha que ter feito diferente. Então eu me martirizo muito, estudo muito para poder corrigir e solucionar os meus erros, ou vejo se não estava errado aqui, estava vantagem, e ver e analisar friamente o que aconteceu no campo. Então esse é o meu trabalho. Sobre o clima, ninguém gosta de perder, muito menos performar abaixo, mas sabemos rapidamente que tínhamos que virar a chave porque é possível reverter. Esse grupo já fez isso e eu acho que precisa disso para voltar a retomar
essa nossa confiança, retomar a nossa energia e a comunhão com o torcedor, fazer um grandíssimo jogo na quinta-feira, com o apoio do nosso torcedor e reverter essa situação. Felipe, boa noite aqui, Fábio Torres, canal Deco SRN. Felipe, a gente percebe que a parte física do Flamengo ainda está muito longe de ser 100%, né, de estar 100%. Em cima disso, esse pode ser um fator determinante para você escalar a equipe na quinta-feira, já que vai ser um jogo de muita intensidade, porque o adversário vai impor isso ao Flamengo. E hoje você falou também que pensou e fez alguns testes, né, para o jogo de quinta. Não poderia entrar, de repente, com uma equipe mais próxima da que vai ser titular, para dar um pouco mais de jogo para essa equipe que está precisando? Bom, eu não vou falar a equipe que vai começar na quinta-feira, mas, como eu bem falei, Paquetá, Arrascaeta, Eric Pulgar, os dois Léos, Varela, não estavam com recuperação completa. Cebola e Carrascal também não foram a campo. Então, e com jogadores que não estão com recuperação completa, risco de lesão, risco de que não se recuperem para quinta-feira. E aí, claro, optei por dar alguns minutos a esses jogadores, os que tinham menos risco, por exemplo, como o Arrascaeta, mas o Eric, por exemplo, estava praticamente sem condição pelo desgaste que foi para ele, os números que ele fez, segundo a preparação física, na Argentina. Então, sobre repetir o time que vai começar, era meu desejo, é claro, poder dar sequência para a equipe, mas tal e como foi esse começo de temporada, eu preciso fazer com que eles cheguem quinta-feira o mais frescos, mais em forma possível para poder aguentar os 90 minutos e performar da forma que eu espero. Felipe, boa noite. A vitória de hoje, ela serviu também para interromper uma incômoda sequência de jogos com gols sofridos. O Flamengo havia sofrido um número elevado de gols comparado, por exemplo, com a média do ano passado, e você sempre falou que o sistema defensivo não são apenas os defensores, é o time inteiro. E você também costuma dizer que o campo fala. O que o campo tem dito a você no sentido de jogadores que talvez estejam pedindo passagem na equipe titular e já merecendo, inclusive, uma vaga na equipe considerada ideal para você? Foi bom esse dado de não ter tomado gol. Eu odeio tomar gol. Os jogadores sabem o quanto eu insisto para que a gente tenha uma fase defensiva perfeita, o quanto eu peço esforço para os atacantes correrem para facilitar o trabalho da defesa, o quanto eu peço de detalhe tático, de detalhe micro mesmo na nossa fase defensiva, para fecharem os espaços e tamparem as linhas de passe para que a bola não chegue limpa para os atacantes adversários. E uma sequência de gols sofridos nos últimos jogos me incomoda bastante. Mas eu não olho só os gols sofridos, eu olho as chances, as vezes que eles chegaram na nossa área, no nosso gol, e como foram as chances, para poder corrigir, né? Então hoje, mesmo que a gente não tomou gol, existiram algumas vezes que eles chegaram também na nossa área. Esses detalhes eu quero corrigir, eu preciso corrigir. A gente precisa evoluir nesse quesito, porque às vezes estão entrando muito passes por dentro que facilita muito os atacantes do adversário. Muitas vezes hoje os atacantes do Madureira receberam essa bola em condições favoráveis. Então eu preciso corrigir isso, eu me esforço muito. E sobre a concorrência, eu sempre coloco os jogadores que eu acho que são os melhores para vencer o jogo. Independente do nome, da idade ou do quanto ganho, eu sempre quero e escolho os que eu acredito que são os melhores para poder ganhar. Oi, Felipe aqui, tudo bem? David Sharp, do Antenados na Jogada. Felipe, eu vendo o primeiro jogo seu, acho que foi o primeiro, contra o Corinthians aqui em 2014, na Copa do Brasil, aquela vitória de 1-0, e vendo o jogo de hoje, eu vejo um time muito parecido, jogando, a forma de se comportar em campo, taticamente. E isso leva muita gente a falar, o Felipe é monotático. Tem muito essa expressão usada sobre você. Isso pode, teoricamente, facilitar para os adversários que vão mapear, já sabem como marcar e tudo mais. Queria que você dissesse, você que fala que sim, varia sistemas táticos, varia a forma do time jogar. O que você pode dizer para quem pensa dessa forma? As variações que você faz são suficientes para o elenco que o Flamengo consegue
proporcionar pela qualidade, pela quantidade de jogadores de qualidade que tem? Bom, eu respondi essa pergunta no outro dia para um companheiro, mas não tenho problema nenhum em repetir. Se você olha o Paris Saint-Germain jogar, joga igual. O ano inteiro, desde o ano passado. Bayern de Munique jogar, mesma forma o ano inteiro, porque o elenco está desenhado de uma forma, eu não digo que jogam igual, da mesma forma, exatamente igual, eu falo que joga com a mesma estrutura de jogo quase sempre. Se você olha o Paris Saint-Germain, até isso bem que eu não consigo falar. Desculpa. Desculpa. Essa música aí podia... Acabou? Era tua? Não entendi, não entendi. Bom, a maioria dos grandes clubes da Europa, se você olhar, eles jogam praticamente... O Bayern de Munique joga exatamente igual jogava quando nós jogamos contra eles no Mundial de Clubes. Nós treinadores, fazemos ajustes táticos em função das nossas peças e, repito, tenho 5 volantes no elenco. Se contar o Paquetá, 6. Eu tenho um ponta direita, que é o Luiz Araújo, de ofício, né? O Plata que pode jogar aí. 2 pontas esquerdas. Tenho um atacante, ou 3, contando com o Bruno, um atacante. Eu tenho que montar a estrutura da equipe segundo as peças que eu tenho. 2 laterais direitos, 2 laterais esquerdos. Se eu tivesse 6 zagueiros, eu talvez, né, eu optaria a falar, poxa, jogar com 3 zagueiros. Ou, por exemplo, se eu tivesse um perfil Busquets, mas tivesse os outros interiores ali, estilo Paquetá, eu jogaria no 4-3-3 com falta o ponta direita. Então eu adapto a equipe sempre para tentar tirar o melhor dos meus jogadores com a estrutura que eu dou para a equipe. Dito isso, se você olha, nós jogamos num 4-2-3-1. Ok, partimos desse 4-2-3-1. Dentro desse sistema, dentro da própria equipe, nós nos transformamos, como hoje, em 3-5-2, em vários momentos do jogo, em 3-4-3, com um lateral baixo. Nos transformamos, os jogadores trocam de posições. Não trocam de posições aleatoriamente, trocam de posições porque a gente estuda e passa para eles o que a gente acha que pode causar confusão e confundir o adversário. Tem que explicar isso, mas é isso. Se eu tiver um elenco onde eu tiver meus melhores jogadores, são o ponta de esquerda e o ponta direita, pode ter certeza que eles vão jogar abertos na ponta. Eu vou adaptar sempre minha estrutura de jogo segundo os jogadores que eu tenho para potencializar o melhor jogador. Lembrando, o melhor jogador do Flamengo, ano passado, Arrascaeta. Então, o time sempre tem que estar para potencializar os melhores jogadores. E a gente tenta fazer isso sempre. O Felipe, Igor Siqueira do Walker, boa noite. Um pouco ainda nessa questão, sobre a questão tática, né? Você, quando está trabalhando incansavelmente, como você mencionou, para trazer o Flamengo de volta ao estágio máximo que você entende que deva estar, você quer trazer o Flamengo de volta aos melhores momentos de 2025 ou quer trazer uma versão nova dentro dessas outras ideias, um Flamengo novo 2026? E, para fechar, voltar ao assunto que se abriu a coletiva aqui com o seu pronunciamento, eu queria entender como é que você elaborou esse tema sobre o Vinícius nos últimos dias, enfim, conversou com alguns jogadores, tem muitos jogadores que se manifestaram já em prol dele, a favor, né, defendendo o Vinícius, o Paquetá muito próximo dele, o Danilo falou que pessoas de etnia branca, caucasiana, deveriam escutar mais quem é vítima de racismo e tal. Como é que você elaborou? Como é que foram esses últimos seus dias que você foi tão massacrado por conta das declarações lá na Argentina? Sobre a questão tática, o nosso time não é igual ao de 2025, já não é igual, porque simplesmente perdemos algumas peças daquela equipe que eram pilares dentro do que era aquela equipe que começou 2025 e eu tive que ir readaptando esse sistema para adaptar as características dos jogadores. Se você vê as características dos jogadores que estavam e agora, então com a chegada do Paquetá também eu tenho que adaptar equipes para tentar tirar a melhor versão desses dois jogadores que estão ali. Então esse é o meu quebra-cabeça, sempre tentar fazer com que os jogadores joguem na sua posição, que eles cumpram a função que eu peço para eles e que eles se sintam confortáveis e confiantes dentro do campo, mas principalmente que saibam o que tem que fazer e que cada companheiro vai fazer. Mas o futebol é se reinventar a cada dia. Eu estou constantemente estudando para aprender coisas novas e tentar criar variações novas, e eu acredito que a maioria dos treinadores também faz essa mesma coisa. Sobre o que aconteceu
Desculpa, não, nós chegamos de viagem 9 da manhã, mais ou menos, sem dormir. Até, o trânsito que tinha até chegar em casa foi 2 horas de trânsito. Cheguei em casa, dormi, acordei à tarde e vi tudo o que estava acontecendo. Falei com o Paiva, escrevi uma nota, mas obviamente que é melhor falar. Eu não gosto de gravar vídeo em rede social, não gosto de... Sei que teria essa oportunidade. Vi o que estava acontecendo, o Danilo me ligou para explicar a situação, o que aconteceu. Falei com os jogadores, falei com os capitães, falei com os jogadores, expliquei tudo exatamente o que aconteceu, o que eu expliquei para vocês. Eu não tenho problema nenhum em explicar o que aconteceu. E foi muito claro como eu sempre trato as questões com os meus jogadores de forma muito clara e aberta com eles. Sabem que tem a minha porta aberta, mas sobre qualquer assunto, qualquer problema sobre esse assunto, eles estão livres também para poder responder as respostas que quiserem para vocês. E com a minha autorização de que vocês perguntem para eles o que vocês quiserem também, porque é um tema que está totalmente aberto e na qual eu apoio o Vini. Lembrando uma vez mais. Aqui, boa noite. Gilmar Machado, Opinião Play. Um dos jogadores que a torcida mais cobra presença no time titular é o Luiz Araújo. Você falou que fez alguns testes. É um jogador que sempre que entra parece entregar muito para a equipe. Eu queria saber de você se esse jogador, nesses testes, também está cotado para entrar no jogo importante diante do Lanús. O Luiz Araújo foi titular na Argentina. E é um jogador muito importante para mim. Já foi, ano passado fez mais de 10 gols e mais de 10 assistências. Ele sabe da importância que ele tem dentro do elenco. Alguns jogadores os jogadores têm que entender que não só porque são titulares são importantes. Muitas vezes o jogador que joga 5 minutos ele é mais importante do que o que joga 85, porque ele faz a diferença quando ele entra. No momento que o treinador pensa, eu já falei isso, já deixei claro isso para o Michael, para o Cebola, para o Lino, para todos eles, que muitas vezes eu penso também no jogador no segundo tempo. No caso do Lino, no caso do próprio Bruno Henrique, e é importante que eles saibam a importância que quando eles têm que entrar, eles têm que fazer a diferença. E o Luiz Araújo tem feito a diferença sempre que tem entrado, sempre que tem jogado, por isso que é um jogador de altíssimo nível e joga no Flamengo. Obrigado. Tchau, pessoal. Boa noite.